Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesse santuário. Que o nome de Jesus seja mais uma vez glorificado na sua vida. Nós vamos, neste momento, ler a palavra de Deus. O texto é muito fácil de encontrar, o livro talvez muito difícil. Gênesis. Gênesis capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, versículo 1. Além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, todos por favor. Isaque, pois, ficou em Gerar. Deus abençoe. Pode ficar, tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Vou esperar que os irmãos, por favor, que tenham que se deslocar. Trago-vos nesta tarde uma palavra a respeito dos tempos difíceis. Tempos de crises. E eu queria que você repetisse comigo a seguinte frase: tempos de crises, oportunidade da ação de Deus. Outra vez. Tempo de crise ou tempos de crises, oportunidade da ação de Deus. Esse texto que nós lemos fala a respeito do filho de Abraão, chamado Isaque. Quando apareceu uma circunstância adversa na sua vida, e ele é obrigado a tomar algumas decisões na sua vida. Nesse momento, Deus lhe dá uma direção, ele obedece à direção de Deus, vai então na direção de Deus, e ele permanece naquele lugar aonde Deus lhe havia orientado. Mas a primeira parte dessa história, ela bem poderia terminar, porque Deus lhe foi propício,
ele teve algumas atitudes. A atitude dele foi obedecer e agir em prol de alguma coisa. E ele teve sucesso, foi bem sucedido no seu empreendimento. A Bíblia diz que ele semeou na terra e enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Mais ainda, porque ele, como filho de Abraão, já havia herdado a fortuna do pai. Mas ele não parou por aí. Ele prosseguiu no seu intento. E ele achava que a sua vida ia ficar por ali mesmo, em Gerar. Mas Deus tinha outro projeto para a sua vida. E ele continua e vai cavar os poços. Até porque foi abandonado ou foi expulso do lugar aonde ele estava, visto que havia tido a prosperidade, visto que havia sido bem sucedido. O rei daquele país, por nome Abimeleque, o convida para que ele vá adiante. Não queremos você aqui nessa terra. E ele prossegue a sua jornada. Ele sai dali e vai para o vale de Gerar. E habita no vale de Gerar. A Bíblia fala então que ele começa então a cavar poços. A grande verdade deste texto que podemos tirar é que tempos difíceis, ou um tempo difícil, ou um tempo de crise, é algo que aconteceu na vida dos patriarcas. A primeira verdade que nós podemos tirar aqui nesta hora está exatamente de que Isaac estava diante de uma grande fome. Fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. O seu pai também experimentou tempo de adversidade. O seu pai Abraão, depois, lá na frente, o próprio filho de Isaac, chamado Jacó, passa também por essa experiência, por uma situação adversa, uma grande fome que reinou na terra do Egito, e não somente no Egito, mas toda a terra, mas que teve uma solução, que teve um escape. E assim nós vemos a Bíblia ensinando para nós. A primeira verdade é que sempre haverá tempos difíceis. Sempre haverá adversidades, como foi na vida de Abraão, como foi na vida de Isaac, como foi na vida de Jacó, como foi em toda a coletividade, atingindo a toda uma nação. Há também casos na Bíblia de que pessoas individualmente passaram por esse tipo de situação. A Bíblia fala da fome na terra do Egito durante 7 anos. Aquele caso onde Deus, a partida já se anteveu, já se antecipou, sabendo do momento. A Bíblia nos relata lá em Gênesis, no capítulo de número 42. Gênesis capítulo 42. A Bíblia relata que no tempo de Jacó, já o filho de Isaac, houve também um tempo difícil, atingindo toda a terra. Mas, meus queridos irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que em tempos difíceis, em tempos de crises, nós podemos
contar com a ação de Deus na nossa vida. O texto nos fala que Jacó se deu conta daquela situação, e era tão difícil, que os seus filhos estavam olhando uns para os outros. E a Bíblia diz que ele então estava ligado, ele disse: tem ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Mas o que nos informa esse texto é que apesar destas crises, dessas dificuldades que esses patriarcas enfrentaram, mas eles também puderam contar com o agir de Deus em meio a toda circunstância adversa. O texto nos mostra, no capítulo 42, que Deus se anteveu, antes mesmo que acontecesse aquela crise, antes mesmo que acontecesse aquela situação adversa, Deus já tinha providenciado um escape. Deus já tinha providenciado algo em favor daquele povo, algo em favor da família de Jacó, até porque Deus precisava cumprir os seus propósitos, até porque Deus precisava cumprir os seus planos. E a Bíblia fala então que ele envia José muito antes de acontecer. Muito antes de acontecer a dificuldade, Deus já envia José. E quando a crise abate sobre a casa de Jacó, sobre a família de Jacó, Deus já havia se antecipado. José já era o governador do Egito. José, através da graça de Deus, sendo usado por Deus, já tinha um plano. Deus já tinha um plano efetuado, e foi isto que deu livramento para o povo, para a família de Jacó. Você pode entender nesta tarde que Deus tem um propósito conosco e os seus projetos não serão frustrados. Deixa eu ver quantos estão acreditando naquilo que Deus tem para você. Permaneça com a sua mão levantada e ouse dizer nesta tarde: os projetos de Deus na minha vida não serão frustrados. Os projetos de Deus na vida desta igreja, aleluia, os projetos de Deus como nação, como família de Deus, não serão frustrados para a glória do nome de Jesus, porque Deus já tem algo preparado, tem uma solução para o seu povo. Glória a Deus. Voltando lá ao capítulo 26, o que é que Deus faz? Ele começa a agir. A primeira coisa que Deus faz na vida de Isaac foi relembrar as promessas dele na vida daquele moço. Foi relembrar as promessas. Tempos de crises, tire o foco do problema, tire o foco da dificuldade, e por favor, comece a lembrar que o teu Deus, Ele tem promessa na tua vida, Ele tem promessa nas nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. E ele então começa o versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, e fica na terra. E ele então começa a relembrar: habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, essa era a lembrança que Deus estava fazendo para Isaac. A ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência, multiplicarei como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus tem um projeto com a tua família. Deus tem um projeto com a tua família especificamente.
Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. E os projetos dele, os planos deles, não, eu vou repetir uma vez mais, não serão frustrados. Aleluia, ele faz relembrar. Eu falei para Abraão que Abraão já era morto, Abraão já não vivia mais, mas as promessas estavam de pé. Abraão não chegou a contemplar, mas ele viu o princípio de tudo. Deus não vai deixar algo inacabado na tua vida. Ele vai completar aquilo que Ele começou. Deus não vai deixar inacabado aquilo que Ele começou na igreja da L2 Sul. Deus não vai deixar por incompleto. Ele vai completar a obra. Quer você creia ou não. Quer tenham pessoas dizendo que não vai dar. Quer tenha homens e pessoas por aí dizendo que não tem jeito, que não vai, que não dá mais. O nosso Deus é Deus especialista. Em tempos de crise, Ele tem uma solução para cada um de nós. Glória ao nome de Jesus. E então Ele faz nos relembrar. Então a primeira coisa que podemos fazer nesta noite, ou nesse princípio de tarde, é relembrarmos as promessas de Deus. Quais as promessas de Deus para nós? Poderíamos dizer o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Poderíamos relembrar as promessas de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Vamos relembrar as suas promessas. Mas, irmãos, Deus então, a primeira coisa é relembrar as promessas. A segunda é obedecer aquilo que Deus está nos falando. Tinha tudo, Abraão, ou melhor, Isaac, olha para o Egito. O Egito tinha todas as condições para resolver o seu problema. Tinha todas as possibilidades de que aquela situação fosse resolvida. Mas Deus diz para ele, não, está muito fácil. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, às vezes você quer agir segundo a tua maneira, mas Deus tem maneiras certas para agir na nossa vida. Deus tem maneiras corretas para agir na vida do seu povo. E eu admito, eu afirmo nesta tarde, eu ouso dizer nesta tarde, Deus faz como quer, Deus faz da maneira como Ele quer, Ele vai fazer no tempo dEle e na hora dEle. Glória a Deus, não desças ao Egito. Mas Senhor, talvez Isaac poderia conjecturar com Deus. Senhor, por que eu não posso descer ao Egito? Está muito fácil, é lá que está a minha bênção. Às vezes você pensa que a tua bênção está lá, mas a tua bênção está tão pertinho de você. Aleluia, tem muita gente que às vezes está fazendo, e às vezes fica aflita, e está procurando soluções, onde não há soluções, somente tem aparência. Descer ao Egito, irmãos, não é do Egito que virá a nossa bênção, não é de lá que virá a solução. Glória a Deus, não é descer não é voltar atrás, não é descer ao Egito, mas é ficar firme nos propósitos de Deus. Você está enfrentando uma situação difícil, você está enfrentando um problema, uma crise dentro da sua casa, talvez você está procurando coisas lá fora, talvez você está buscando meios, mas Deus está falando para você nessa tarde, fica em Gerar, porque é aqui que tem a tua vitória. Glória a Deus, aleluia, vamos para frente. E Deus então faz promessa, e Deus então faz apenas, Abraão obedeceu a minha palavra, Abraão obedeceu a minha palavra, o exemplo está aí. Você quer vitória? Obedeça a palavra. Você quer a vitória? Obedeça a direção de Deus. No simples
nos mínimos detalhes, nas simples coisas que você acha que não tem valor, mas obedeça a Deus. Talvez não tenha valor para outra pessoa, mas para você tem um grande valor. Deus trabalha desta maneira. Talvez Deus trabalhe com você, eu não vou entender a maneira que Ele trabalha, mas Deus está falando, fica em Gerar. Fica em Gerar. Tem muita gente que a primeira atitude delas é querer fugir, é querer sair, não quer confrontar o problema. Meu querido irmão, se Deus te fez promessa, você tem tudo para sair um vencedor nesse problema, em nome de Jesus. Se Deus te fez uma promessa, então vá em frente. E diz-nos o texto, que Deus então falou para Isaque, fica em Gerar. Isaque, pois, ficou em Gerar. É simples, é muito simples. As coisas de Deus não são difíceis. As coisas de Deus não são complexas. As coisas de Deus são muito simples. Se Deus fala, vamos obedecer. Se Deus diz, então vamos fazer. É muito simples. Não queira. Agora, tem muita gente que às vezes quer complicar as coisas de Deus. Deus falou para Isaque, mas ele estava ligado. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Mesmo naquele lugar, ele vai enfrentar uma situação difícil. Mas, queridos irmãos, até a ação de Deus, dentro dos seus propósitos, mesmo não parecendo, a outra verdade que nós aprendemos aqui, o lugar aonde ele estava, oferecia um perigo para ele mesmo, não para a esposa, porque os reis daquela época, eles se assenhoreavam de tudo, eles se sentiam donos de tudo, inclusive das esposas, e quando chegava e o cidadão não podia dizer nada, e Isaque ficou com medo. A mesma coisa que aconteceu com seu pai. Talvez ele também já tinha ouvido acerca do seu pai, dessa história. E ele falou, vai acontecer comigo? Não. E ele então inventa ali uma história. Mas, meu querido, foi tão bom. Aleluia. Ele ficou com medo. Mas, amado, se Deus está te mandando ficar no lugar aonde você vai prosperar, se Ele está mandando, pode ter certeza, Deus vai mandar livramento para você e também para a tua família. A Bíblia diz lá no versículo, mais adiante, que o próprio Abimeleque ordenou que ninguém tocasse em Isaque e nem na sua família. Glória a Deus, levante a sua mão. Aleluia. Glória a Deus, levante bem alto. Aleluia. Aleluia. Deus está ordenando livramento para você e para a tua casa nessa tarde. Há livramento de Deus para você, meu querido irmão. E quando Deus ordena, Deus usa pessoas. Foi o próprio rei que disse, no versículo de número 11, no versículo de número 11, após o sucedido, após ele descobrir que a Rebeca, né? Rebeca era a esposa de Isaque, é isso mesmo? Isso. Depois dele descobrir da sua esposa, ele diz o seguinte, não, olha, ela é tua esposa, quase que você me faz um mal terrível. Então ele dá uma ordem, o próprio rei dá uma ordem, e deu a ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Certamente morrerá. Glória a Deus. Os anjos do Senhor estão a nosso redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e os livra. Neste lugar que você está, neste lugar onde você pensa que talvez é um perigo, mas é aí que Deus vai começar a te dar o livramento. Isaque fica em Gerar. Isaque tem a ação de Deus, usando o próprio rei para trazer livramento para ele
e para a sua família. Mas, meus irmãos, toda promessa de Deus, para ser cumprida na nossa vida, tem que ter atitudes na vida, nas nossas vidas. Tem que haver atitudes que nos vão fazer prosperar, atitudes que nos vão fazer sair do problema. Eu pergunto nessa tarde, qual tem sido a sua atitude em relação a esta situação adversa que você está vivendo? Qual tem sido as providências que você está tomando? Tem muita gente que se acomoda, tem muita gente que fica e diz assim, vou ver a banda passar, mas não faz nada, e acha que tudo é Deus que tem que fazer. Meu querido irmão, Deus tem promessa, mas também tem a nossa atitude. Nós temos que nos levantar, nós temos que nos levantar em fé e encarar o problema e dizer, vai dar tudo certo, porque se Deus falou, está falado. Mesmo que alguém diga para você e disse, não tem jeito, não é bem assim, como é que você é doido, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Mas se você tem a promessa de Deus, você vai agir em cima da promessa de Deus. Você vai agir baseado naquilo que Deus lhe falou. E semeou Isaque naquela terra. A atitude de Isaque nos mostra que nós precisamos ter a atitude do crente para vencer os tempos difíceis. Semear. Aleluia, e ele semeou não porque estava tendo abundância, ele semeou não porque estava tudo bem, mas ele teve a fé, ele semeou, e quem semeia vai colher, e quem semeia, glória a Deus, tem a promessa de que vai colher. Talvez você esteja passando uma crise financeira, e a dificuldade tem sido tão grande. Mas, meu irmão, esse é o momento exato de você pegar e pela fé e fazer aquilo que Deus está te mandando fazer há muito tempo. Você precisa quebrar o medo, porque nesse momento a gente fica questionando, nesse momento tão difícil a gente fica falando, mas meu Deus, se eu pegar esse e fazer isso, vai me faltar. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza de fatos que não se veem. Nós temos convicção daquilo que nós esperamos que vai acontecer. Lança pela fé, faça um propósito diante de Deus, quebre o medo. Eu me lembro daquela mulher viúva, quando Deus disse para Elias, que já havia falado, já havia dito para ele que ele haveria de ser sustentado por uma viúva. E quando ele chega naquela viúva, a viúva lá daquele lugar chamado Sarepta, a Bíblia fala que ela já estava preparada para morrer. Ela já estava preparada para morrer. Ela e o seu filhinho já estavam catando graveto, já estavam com todos os preparativos. Deixe-me te dizer uma coisa nesta tarde, a tua situação ela vai ser mudada no nome de Jesus. A tua situação, ela pode ser mudada aqui nesta tarde. Ela pode começar a mudar a partir do momento das tuas atitudes. A Bíblia fala que o profeta Elias disse para ela, faça primeiro para mim. Não morra antes de fazer para mim. Primeiro ele pediu água, depois disse, faça primeiro aí para mim um bolo. E ela disse, eu não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer isso aqui para o meu filho e nós vamos morrer. Aleluia. Mude a sua atitude em relação ao problema nessa tarde. Não fica dizendo que vai morrer. Não fica dizendo que está perdido. Não fica espalhando, dizendo que vai morrer, que já não tem mais esperança, que já não tem mais solução. Proclame com toda a tua força, proclame com toda a tua voz, de que o teu problema vai ser solucionado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jacó pensava que ele ia morrer, mas Deus já tinha providenciado, através do seu próprio filho José, a solução para ele. Glória a Deus.
os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. Isaac semeou no mesmo ano, naquela terra. Sabe onde é o lugar onde você tem que semear? Onde é que você tem que semear? Aonde é? Nessa terra. Essa terra é fértil. Financeiramente falando. Em outras palavras, precisamos ser fiéis nos nossos dízimos. Precisamos ser fiéis nas nossas ofertas. Porque é isso que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Semeie nessa terra. Semeie o seu tempo. Semeie as tuas forças. Faça tudo o que puder para que o nome do Senhor seja glorificado. É nessa terra, é nesse problema, é em meio a este problema que Deus quer agir. Deus deu livramento no meio do problema para Isaac. Promessas divinas, promessas que ele fez no meio daquela situação. Por último, continue avançando, porque vai haver oposição. Continue avançando, porque vai haver opositores, vai haver invejosos, pessoas que vão ver e dizer, mas como é que pode? Como é que ele chegou aqui e agora ele está nessa situação favorável? Ele enriqueceu, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso começaram ali a entulhar os poços. Inveja, problema, dificuldade. Mas escuta uma coisa: quem tem a bênção de Deus não desiste. Levante a mão e diga: quem tem a bênção de Deus não desiste. Eu não vou desistir. Aleluia, glória a Deus. Ele insistiu uma vez. Aleluia. Ele colheu. Foi uma bênção. E ele agora possuía ovelhas. Mas por isso começaram a entulhar os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Há o perigo de sermos abandonados. Há o perigo de sermos abandonados, inclusive por aqueles que às vezes nos ajudaram lá no princípio. Mas mesmo assim Deus muda a situação. Porque lá na frente, você vai encontrar que Abimeleque teve que depois chegar para ele e dizer assim: meu amigo, eu reconheço que Deus é contigo. Meu querido irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele então foi ter com Abimeleque de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo Alçate, comandante do seu exército, e disse-lhe a Isaac: por que viestes a mim? Vocês não me odiaram, vocês me expulsaram. A tua vitória vai ser tão grande. Eu estou lembrando daquele hininho lá do Sabor de Mel, né? Quem te viu como é que é? Na prova não te ajudou. Mas não cante isso não, que isso aí é vingança, viu? É vingança. Né? Quem te viu na prova não te ajudou, aí vai ver o quê? Vai te ver no... Aí ninguém canta isso não. Hein? Nem canta, né? É um problema. Esse tipo de hino que vai destruir, que o inimigo e tal. Mas meu irmão, Deus fez com que Isaac, ele prosperou tanto. Sabe por quê? Porque ele abriu mão de coisas. Vinha o inimigo, entulhava. Era contenda, mas ele saía da contenda. Crente vitorioso é crente que sai de meio de problemas, de contenda. Aleluia, Deus vai te dar vitória. Aleluia, abra mão, muitas vezes você precisa abrir mão. Não brigue, porque que aquilo que é teu e ninguém vai tomar.
tem muita gente que se levanta para fazer todo tipo de confusão. Os inimigos vinham lá e diziam, esse aqui é meu. Mas Isaac tinha um espírito, aleluia, de conquista. Ele dizia, tudo bem, vamos para lá. Aí não dava certo, vinha de novo, entulhava, querendo entulhar os seus poços. Mas não tem problema. A perseverança só levantou a vida de Isaac. E no final, Abimeleque teve que reconhecer que Deus era com ele. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. E ele respondeu, vimos claramente que o Senhor é contigo. Que o Senhor é contigo. Aleluia. É contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tempos difíceis é a oportunidade da ação de Deus na sua vida. Eu quero afirmar que Deus não se oculta, que Deus não se isenta do problema que você está vivendo. Creia nessa tarde que Deus está agindo em favor da tua vida. Creia nessa tarde que Deus está agindo em favor desta igreja. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor. Levante a sua mão. Eu vou pedir que cada um de nós pudéssemos orar uns pelos outros agora. Aleluia. Qual é o tipo de situação que você está enfrentando? Qual é o tipo de crise que você está enfrentando? Relembre nessa tarde a promessa de Deus para você. Aleluia. Se você não saiba, diga para a pessoa que está ao seu lado, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Liga alguma promessa, relembre alguma promessa, porque Deus está agindo no tempo de crise, no tempo de dificuldade. O nosso Deus é por nós. Se tentam destruir-me, aleluia, aleluia, você tem promessa, glória a Deus, e Deus vai cumprir todas. Levante a mão e adore. Ore pela pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Você talvez esteja desanimado, você esteja talvez focando muito o problema, mas tire os olhos do problema e olhe para as promessas de Deus. Não olhe para aquilo que estão dizendo que você não vai conseguir, mas eu quero dizer, Deus vai colocar pessoas, e mesmo aqueles que não te ajudaram, mesmo aqueles que às vezes impediram, que se opuseram contra você, eles vão ter que reconhecer que Deus é com você, que Deus está ao teu lado, que verdadeiramente a sua promessa vai ser cumprida. Glorifica o nome de Jesus, aleluia, glorifica o nome de Jesus, aleluia. Adore, adore, louve o nome do Senhor, aleluia. Você vai semear com fé. A igreja do Senhor Jesus, a igreja da L2 Sul, essa igreja é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que vai superar os problemas, que vai superar as dificuldades, é uma igreja que crê nas promessas de Deus. Isso glorifica, aleluia. Estou vendo já um grupo que se uniu ali, aleluia. Por que você não faz o mesmo? Nós temos alguns minutos para glorificar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente. Não desista, continue cavando poços, não desista. Esse tempo de dificuldade vai passar, haverá tempo de bonança, aleluia. Mas seja glorificado o nome do Senhor, não volte atrás, ouça a voz do Espírito. Deus está falando com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.